Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como converter variáveis categóricas em variáveis numéricas utilizando o nosso banco de dados SQL do Azure. Espero que goste. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá! Primeiramente iremos conhecer os dados. Temos aqui duas tabelas que se complementam. Uma contendo as tarefas a serem processadas automaticamente e a outra contendo os eventos que foram executados de cada tarefa. Sendo assim, selecionando a consulta SQL e executando da tabela de tarefas, temos aqui o nome e o código de cada tarefa. Esse último iremos utilizar posteriormente para combinar as duas tabelas. Assim, executando o código SQL da tabela de eventos, temos o código do evento como chave primária e com um valor incremental automático. A coluna contendo o código da tarefa em que o evento está associado e o tipo de evento processado. Ou seja, para cada tipo de evento existente, um registro foi inserido na tabela. Esses tipos de eventos são identificados como iniciado para informar a data e hora que ele iniciou o processamento, como também finalizado para a data e hora que o processamento foi concluído. Portanto, existem os registros do tipo erro e para essa coluna de tipo de evento chamamos de variável categórica, pois não se trata de valores numéricos, não tendo uma forma lógica de calcular ou ordenar com o próprio valor. Sendo assim, é necessário por outros meios agrupá-los e contá-los para obter algum tipo de avaliação. Para entender um pouco mais sobre variáveis categóricas e numéricas, existe o site do Khan Academy com um curso gratuito de estatística, explicando inclusive que a variável categórica é aquela que você, porventura, estiver agrupando valores que não sejam numéricos. É importante entender que os dados precisam ser armazenados sempre em um formato tabular, onde cada registro é inserido a uma tabela e representa um momento do tempo. Já vi situações em que o log de evento salvava tanto o início quanto o fim no mesmo registro. Este procedimento também prejudica a performance, visto que é necessário atualizar o registro no fim desse processo após ser inserido. Agora iremos desenvolver nossa solução utilizando a técnica de expressão de tabela comum. Alguns me perguntam se existe diferença de performance entre essa técnica e o uso de subconsulta. Tecnicamente não existe nenhum aumento ou diminuição de performance. Contudo, dessa forma, conseguimos organizar melhor o código SQL separando em blocos e apresentando um raciocínio lógico para quem vai ler o seu código. E com a nossa tabela de eventos, iremos obter os valores de execução, como quando iniciado e a quantidade para cada tipo de evento existente. Utilizando uma subconsulta, iremos obter o código do evento mais recente com a função max, informando um alias para este resultado. Lembrando que essa função é de agregação e como nós teremos outras colunas que não fazem parte deste cálculo, é necessário utilizar
a cláusula group by, que já adicionei logo após a minha cláusula from, que identifica a tabela de origem. Voltando para a minha cláusula select, iremos obter a data mais recente para cada tipo de dados, utilizando assim também a função max, com uma pequena diferença, pois queremos apenas o evento associado chamado iniciado. Para isso, iremos adicionar a condicional que, em caso do tipo de evento for igual à palavra iniciado, então traga a data de criação, definindo o identificador temporário a ele. Iremos aproveitar este código para obter o mesmo resultado dos outros tipos de eventos, como finalizado e finalizado com erro. Para este último, é importante adicionar o tipo de evento chamado mensagem de erro, pois existem momentos em que o erro impede de inserir a finalização e, durante o processo, isso vai ajudar a identificar esses casos. Continuando, copiaremos esse código para utilizar a mesma lógica para contar cada tipo de evento executado, alterando assim apenas a função de agregação para count. Não se esqueça de alterar também o alias de cada coluna. Com isso, conseguimos converter essa variável categórica em variável numérica, onde contamos apenas aqueles registros que satisfazem a condicional. Retornando para a consulta principal, contabilizamos a quantidade total executada e a quantidade total dessas execuções que ocorreram com sucesso. Selecionando e executando apenas esse código SQL, temos aqui, além da data de último processamento, a data mais recente que ocorreu algum erro e as quantidades totais que falamos anteriormente. Na nossa próxima etapa, iremos adicionar algumas análises e conversões desses dados, utilizando outra tabela de expressão comum, obtendo os dados da tabela anterior. Vamos combinar as duas tabelas com a cláusula join. Neste caso, iremos relacionar todos os registros da segunda tabela aos registros da primeira tabela, trazendo o valor nulo quando não encontrar alguma referência. Definindo o alias para essa tabela, onde o código da tarefa é igual para as duas tabelas. Também iremos filtrar a segunda tabela para resgatar apenas os registros em que a tarefa está ativa. Feito isso, converteremos as colunas de data em formatos específicos, utilizando assim a função convert para alterar o tipo de dados para Varchar, definindo a coluna em questão e o código de formatação equivalente ao dia, mês e ano. Convertemos também a coluna de data de finalização para trazer a formatação contendo apenas a hora finalizada. E iremos aproveitar o código da primeira conversão para formatar a data de último dia que ocorreu o erro. Logo após, calcularemos a quantidade de dias, diferenciando essa data com a data atual. E para o cálculo do tempo de processamento da tarefa, precisamos converter o resultado da subtração entre a data de finalização e a data do início do evento e transformar o tipo de dados para time, passando assim o parâmetro 0. Este parâmetro define
a quantidade de precisão em que o tipo de dados será apresentado. E como podemos ter eventualmente algum caso onde o resultado vai estar incorreto, precisamos adicionar uma condicional que, em caso a data finalizada for maior que a data de início, então execute este cálculo, senão traga o valor nulo. E por fim, iremos calcular a taxa de sucesso para essas tarefas, dividindo a quantidade total de finalizações com a quantidade total de inicializações, multiplicando por 100. A dica aqui é como a quantidade dos totais estão com o tipo de dados inteiro, precisamos multiplicar cada valor pelo valor 1.0. Dessa forma, ele transformará o valor final utilizando os decimais. E para garantir que esses decimais contenham apenas 2 casas depois da vírgula, converteremos esse resultado no tipo de dados numérico, definindo essa quantidade de decimais em seu parâmetro. E para evitar que o cálculo seja executado na ordem incorreta, eu sempre agrupo utilizando os parênteses, mesmo sabendo que o resultado seja o mesmo. E executando o nosso código SQL completamente, temos aqui os dados de processamento de cada tarefa, da última data processada à última data com erro e o indicador de sucesso. E como eu encontrei um valor acima do esperado de processamento, eu adicionei a coluna de finalização para identificar a data em que ele foi concluído, realmente após um dia da data de início. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Te vejo no próximo vídeo.